Tem gente que quer realizar o sonho lá fora e acredita em algumas promessas que não existem. É exclusivo para você. A polícia prendeu em São Paulo 3 suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que fazia justamente isso. Levava brasileiros para os Estados Unidos de forma ilegal. Essas pessoas partiam do Aeroporto Internacional de São Paulo e se arriscavam, ficavam expostas a maus tratos, exploração financeira, ameaças, caso atrasassem os pagamentos. Já os integrantes desse grupo tinham uma vida luxuosa com dinheiro do crime. Essa casa em condições precárias, que fica em uma comunidade ao lado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, era o alojamento onde os migrantes esperavam até o dia do embarque. Lá, a Polícia Federal encontrou um casal e uma criança que estavam prestes a viajar até a fronteira do México com os Estados Unidos. Eles são tratados como mercadorias, então ficam em qualquer lugar, de qualquer jeito, no México também, né, até conseguir adentrar o território americano. Sujeitos a todo tipo de intempérie, ficam num deserto, às vezes sem condição nenhuma, ficam em casas de pessoas desconhecidas, em veículos, uma situação terrível. Os agentes prenderam na casa Emerson Severino da Silva. Segundo a Polícia Federal, ele fazia parte de uma quadrilha especializada em levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. No local também foram encontradas notas promissórias assinadas pelos migrantes. Assim, a associação criminosa cobrava a dívida de quem não pagava. Outros 2 homens, Elder Lino Salles e Sebastião Aparecido da Silva, conhecido como Tião, foram presos nas cidades de Engenheiro Caldas e Piedade do Caratinga, ambas em Minas Gerais. Os presos são investigados por ameaçar migrantes e os familiares quando não pagavam as quantias que eram previamente combinadas antes da viagem e tiveram 26 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Foi possível verificar o patrimônio elevado dessas pessoas, com carros de luxo, imóveis, fazendas, empresas, pessoas que têm poder econômico compatível com o valor que foi bloqueado. A nossa reportagem não localizou as defesas dos 3 presos. Durante as investigações que começaram em maio do ano passado, os agentes federais descobriram que a quadrilha cobrava $20 mil por migrante, cerca de R$100 mil, e identificaram mais de 250 brasileiros que fizeram a migração ilegal para os Estados Unidos com a ajuda dos criminosos. 100 eram menores de idade. A presença de crianças na travessia fazia parte do esquema, uma forma de tentar sensibilizar as autoridades norte-americanas caso o migrante fosse pego. A presença das crianças impede a deportação imediata das pessoas e eles recebem um prazo para que seja analisado ali a questão migratória delas, né? Eventual pedido de refúgio ou asilo. A Polícia Federal interceptou diversas ligações para o celular de Elder Salles de um centro de detenção para manter estrangeiros encontrados em situação irregular nos Estados Unidos. Ainda de acordo com as investigações, Elder manteve conversas com 105 pessoas com números de telefones de diferentes cidades e estados norte-americanos. Os agentes também gravaram conversas telefônicas de Tião com autorização da Justiça. Em uma delas, ele fala com um homem chamado Marconi. Marconi diz que está correndo atrás de dinheiro para pagar Tião e que vai conseguir uns R$10 mil. E faz menção a um menino que Tião havia levado para os Estados Unidos. Este menino estaria devendo R$15 mil a Marconi. A investigação começou depois da denúncia de uma vítima da quadrilha. Ela contou que foi ameaçada mesmo depois de pagar a quantia de $8 mil. O restante seria pago parcelado, mas disse que passou a ter dificuldade e atrasou os pagamentos mensais. O migrante contou aos policiais federais que embarcou aqui do aeroporto de Guarulhos para o México. Lá se juntou a um grupo de pessoas que foram levadas pelo deserto por atravessadores mexicanos armados. Segundo a vítima, eles eram ameaçados de morte se desobedecessem às ordens dos coiotes. O denunciante disse que durante a travessia viu corpos e foi obrigado a correr muito até atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Eles ficam na mão de outras quadrilhas que atuam no México e fazem propriamente essa travessia, né? E que a gente já verificou em outras investigações que são quadrilhas violentas, que são quadrilhas que ameaçam, que usam arma de fogo,
Então, assim, para a própria segurança dos migrantes, a gente recomenda que procure os meios legais para emigrar.